Pessoal, então assim, olha, hoje seria, na sequência do nosso livro didático, o tema seria a aula que vocês fizeram um seminário para mim, de soja, tá? E o tema subsequente, ele começa a envolver os tratos culturais de uma maneira geral, tá? Então, eu resolvi montar uma apresentação misturando um pouco do que seria a minha aula dessa semana e resgatando um pouquinho de alguns assuntos importantes que foram tratados no seminário, tá? E assim, gente, eu estava até conversando com a Adriane agora antes da gente começar a nossa aula, porque eu entendo que essa disciplina ela é muito importante para vocês, porque ela tem os assuntos, apesar de a gente entender por outros vieses, né, como foi na aula passada, que eu acho que deve ter surpreendido vocês, ele é de cunho prático, né? Então, são assuntos que, para quem vai trabalhar, sendo aqui na nossa região, ou no nosso estado, região, sul, sudeste, seja o que for, vai ser muito difícil uma região que vocês forem trabalhar que vocês não vão encontrar cultura de soja e milho, tá? E até por vocês serem formados aqui na região dos Campos Gerais, eu acho que é meio que obrigação a gente entender desses assuntos, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, a partir de hoje, o que eu vou pedir para vocês, deixa eu ver se eu coloco aqui a apresentação e ela aparece. Eu vou começar a avaliar vocês, gente, através de um planejamento de safra, tá? Eu vou tentar colocar no modo apresentação. Se começar a travar, vocês me avisem, por favor. Tá? Vocês conseguem enxergar o slide? Alguém pode responder para mim? Sim. Sim? Então, tá bom. Então, gente, o que eu vou pedir de vocês agora? Eu quero um planejamento de safra completíssimo, inclusive com custo, tá? Envolvendo todo o conhecimento que a gente já teve da cultura e incluindo tudo que nós vamos conversar hoje, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam uma entrega para mim, que vocês me encaminhem isso até o final de semana, para que na segunda-feira eu possa estar corrigindo e devolvendo para vocês, porque ele vai ser um trabalho gradativo. Eu penso em utilizar ele por 2 ou 3 semanas, tá? O que eu gostaria mesmo de fazer com vocês, gente, é que esse trabalho seja realmente completo ao ponto dele substituir a prova bimestral do primeiro bimestre, tá? Só que a gente não recebeu nenhuma orientação da companhia de como que eles estão pensando na avaliação bimestral. Se a gente vai continuar tendo uma avaliação de primeiro e uma de segundo, se vai ser uma avaliação só, se somos nós professores ou se é o corporativo que vai mandar uma prova. Então, eu quero que vocês entendam assim, que vocês façam esse planejamento com muita seriedade, tá? Bem como agrônomo mesmo, responsável, com o teu nome ali assinado no projeto. Eu vou avaliar layout de projeto, eu vou avaliar grafia, eu vou avaliar tudo, gente, tá? Eu estou avaliando engenheiro agrônomo. E assim, se eu tiver autonomia como professora, esse trabalho vai valer pela nota da prova do primeiro bimestre. Se eu não tiver autonomia para isso, ele vai valer boa parte da nota do segundo, tá? Então, entendam que agora vai extrapolar a questão de aonde que essa nota vai entrar. O que eu quero é que vocês provem para mim o conhecimento e que vocês corram atrás da informação, tá? Tá claro isso para vocês, gente? Oi, professora, boa noite. Eu estava com problema para conectar ali o meu computador e assim eu perdi um pouco do enunciado ali do trabalho. A professora pode comentar de novo ou depois busca informação com outros colegas? Não, eu posso comentar de novo, tá? Então, eu Tá, estou ok, pedindo obrigado.
Eu estou pedindo para vocês, como forma avaliativa, trabalhar um planejamento de safra, tá? Então, eu vou dividir esse trabalho em segmentos. Então, a primeira parte vocês têm até o final de semana para mandar para mim, tá? E para que na segunda eu possa começar correções e fazer devolutivas para vocês, tá? E a minha iniciativa é que esse trabalho represente a nota da prova do primeiro bimestre, que valeria 1.000 pontos, tá? Só que como eu não sei ainda como que ela vai funcionar, eu não tenho como assegurar que eu vou conseguir fazer essa substituição, tá? Mas que vocês façam esse trabalho com a seriedade de uma avaliação do primeiro bimestre, é isso que eu estou pedindo, tá? E eu quero que vocês façam um planejamento de safra completo, tá? Então, por isso que eu coloquei essa imagem de fundo, porque designar as atividades de acordo com a linha do tempo vai ser essencial, tá? Essencial. Aí, qual a opção que eu quero dar para vocês, gente? A primeira é que vocês escolham uma área real para planejar. Então, que vocês consigam escolher uma fazenda específica, com nome, com sobrenome, com histórico de área, tá? Para trabalhar. E aqueles que não têm essa oportunidade, porque não conhecem ninguém ou não estão atuando ainda no mercado, aí vocês vão trabalhar em cima de uma condição imaginária, tá? Mas aqueles que conseguirem ter a oportunidade de trabalhar em cima do histórico de uma fazenda real, seria fantástico, tá? E o que eu quero que vocês façam, gente? Vocês vão planejar para mim, então, a safra dessa fazenda 2020/2021, tá? Então, agora a gente está saindo de uma colheita, vai ser instalado aí nessas áreas uma cultura de inverno, que aí já entra no planejamento de vocês. Vocês vão me dizer a finalidade dessa cultura de inverno, se vai ser rolada, se vai ser colhida. E a partir da colheita dela, vocês vão detalhar o planejamento para a soja. Isso está claro para vocês? Sim. Sim? Então tá bom. Então é com esse olhar que vocês vão assistir a aula de hoje, tá? Então, assim, pessoal, vamos pensar numa questão de ordem prática. Todo mundo relaciona que a primeira ação a ser tomada no planejamento de safra é planejar a semeadura, né? Na verdade, não é. Você vai ter que preparar a área para a semeadura. Por isso que eu comentei com vocês que é muito importante vocês saberem o que vai ter no inverno e o que vai ser feito com essa cultura que prepara o terreno para a cultura da soja, tá? Então, para a gente entender se nós estamos falando, por exemplo, de rotação de cultura ou não, tá? Aí, assim, e podem ir perguntando, gente, fiquem bem à vontade, tá? Então, assim, gente, falando em semeadura, que dúvidas que eu acredito que surjam na cabeça da gente, tá? Que semente que eu uso? Eu uso semente com biotecnologia ou sem? Eu uso só tecnologia RR ou eu vou me inserir com outras tecnologias? Vou usar piramidação de genes? Que dia que eu faço plantio? Qual que é a melhor adubação de base? Eu uso nitrogênio na soja ou não uso? Qual que é a melhor plantadeira hoje de mercado, né? Para quem vai fazer utópica, para quem vai fazer real, qual que é a plantadeira que você tem, né? Como que você escolhe um disco de plantadeira? Tá? Como que você vai escolher? Que informação? Da onde que vem essa informação? Que teste que você poderia fazer? Em que velocidade vai fazer a semeadura desse material? Qual que é o espaçamento? Qual que é a população? Eu vou utilizar soja de ciclo determinado ou indeterminado? Eu vou cultivar isso como grão ou como semente, né? Pensando, eu vou vender isso como e para quem, tá? Eu uso tratamento de semente? Se uso o tratamento de semente para quê? Para doença, para praga, para nematóide, para todos, para dois, para nenhum, tá? Aqui no Paraná a gente tem problemas com nematóide que justificaria o uso de um nematicida na cultura, né?
Eu tenho que fazer análise de solo pré-semeadura? Se eu tenho que fazer quando e por quê, tá? Qual que é a cultura antecessora à soja? Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim? Não? Sim. Sim? Então, tá bom. Tá? Então, assim, o ponto inicial dessa primeira etapa que vocês vão me entregar até o final de semana, gente, começa vocês justificando para mim o final da cultura de inverno, tá? Então, vocês vão me dizer qual que é a cultura de inverno que está colocada nessa área e o que vocês vão fazer com ela, já pensando naquela timeline, tá? A timeline vai acompanhar a gente essas 3 etapas. Então, assim, quando que vai fazer a semeadura do material de inverno, se ele já por acaso está no campo, até quando que ele fica, qual que é a finalidade dele, tá? Qual que é o preparo de solo, de dessecação que você vai fazer para conseguir plantar a soja no limpo. E aí a gente vai começar bem em ordem cronológica a tomar as nossas decisões, tá? Então essas perguntas elucidam todas as justificativas que o trabalho de vocês tem que ter, tá? Professora, Pode falar. será que você poderia repetir novamente quais eram os tópicos? Os tópicos a gente vai estudar a noite toda, Marcelo. Mas ele começa em você justificando a cultura de inverno. Tá. Tá? O que tá plantado, quando fazer semeadura, dessecação, tudo, né? Você vai justificar para mim, por exemplo, agora vai ser colocado ou na área que eu estou estudando, tá com aveia preta, por exemplo, ou tá com trigo, ou tá com cevada, tá com triticale, ou vai estar, né? Então, Tá. essa cultura está no campo para fins de colheita, ou ela está no campo como cobertura de inverno, como adubação verde, tá entendendo? Entendi. Então, vocês vão me explicar isso. E daí na timeline lá vocês vão colocar para mim, tipo isso daqui, tá? Vocês vão colocar lá de que mês até que mês desse ano essa cultura de inverno vai estar a campo, tá? Depois, quando que você vai fazer a preparação do material e quando que você vai começar a semeadura da soja. Certo? Tá. Tá? Então tá bom. Então, assim, gente, a próxima escolha lógica seria a gente partir para a semente, concordam comigo? Só que antes da gente partir para a escolha da semente, eu quero levar vocês a pensar em algumas condições ou atributos exclusivos que a soja tem. Então, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas na fisiologia vegetal, a gente já comentou que a soja é uma planta que responde ao fotoperíodo, tá? Então, para vocês relembrarem, né, o fotoperiodismo é uma característica que algumas plantas têm, não são todas, né? E a planta ela emite uma resposta biológica, e essa resposta biológica é o florescimento, a partir de estímulos sobre alternâncias de luz e escuro, né? Então, o fotoperíodo ele é mensurado a partir do comprimento do dia. Então, eu vou ter plantas de dias longos, plantas de dias curtos ou plantas neutras, né? Então, também só como um remember técnico aí, a parte da planta que é, entre aspas, sensitiva a essa luz é o fitocromo, né? Então, ele é uma proteína e que ele é um pigmento na planta que é fotossensível que faz a percepção lúmica, né? Então, quando a luz incide, ele contabiliza isso em horas, tá? E aí ele vai emitir, a partir de um determinado momento, uma resposta para a planta que ela está apta a mudar de fase, sair do vegetativo e ir para o reprodutivo. E com isso ela emite a flor, né, o botão floral. Então, assim, gente, se a soja é uma planta que responde à luz, a gente tem que entender por que existe a variação de luz, né? Então, o motivo é esse que a gente já conhece desde as nossas aulas de geografia lá do ensino básico. A Terra se movimenta em torno de si mesma,
Isso faz com que o dia dela tenha 24 horas. E ela se movimenta também em torno do Sol, que é o movimento de translação. Então, isso faz com que a gente tenha 4 estações no ano. E que em cada estação do ano, a duração do dia e da noite seja diferente em todos os lugares do hemisfério, né? E aí, isso faz com que alguns dias tenham noites maiores, noites menores ou dias e noites do mesmo tamanho, tá? E isso dá uma resposta, então, para essas plantas que respondem a fotoperíodo, elas precisam de uma hora X de noite ou de uma hora X de dia para que ela receba, então, esse incentivo à germinação. Então, eu estou colocando aqui para vocês, olha, as necessidades variam de acordo com o genótipo, né, da soja, e elas podem ser induzidas ao florescimento de acordo com quando o comprimento de dia reduzir. Opa! Então, assim, ó, todo mundo associa a soja a ser uma cultura de verão, e como o verão tem dias mais longos, eles associam ela a uma planta de dia longo. Mas a soja não é uma planta de dia longo, a soja é uma planta de dia curto, tá? Então, quando os comprimentos de dia começam a reduzir, é que ela começa a contabilizar essas horas para induzir a planta ao florescimento, tá? Então, o mínimo crítico exigido por uma planta de soja que é responsiva ao fotoperíodo são 13 horas de escuro, tá? Então, é isso que vai categorizar ela como planta de dia curto. E essa é uma justificativa, por exemplo, gente, de por que plantas próximas a pedágios não florescem nunca, tá? Porque elas não têm essa oscilação entre dia e noite. Elas ou é dia a dia, porque tem a luz do sol, ou para ela é dia por causa daquela quantidade de luzes que existe em torno dos pedágios que fazem com que ela mimetize a luz, tá? Então a planta não fica no escuro, ela fica vegetando e não floresce nunca, tá? Então, assim, gente, historicamente, né, existem plantas que são categorizadas de acordo com essa resposta. Então, primeira coisa que eu tenho que enfatizar com vocês, não são todas as plantas que respondem à luminosidade, né, ao fotoperíodo. Então, aquelas que respondem são categorizadas dessas 3 formas que eu estou colocando aqui para vocês: dia curto, dia neutro ou dia longo, tá? Então, Professora, oi. desculpe interromper. Você tá mudando o slide aí ou não? Eu tô. Não tá mudando? Tá. Não, é que para mim não tá mudando, que tá no primeiro ainda. E agora? Agora mudou. Tá. Para mim também, professora, tá só. Agora apareceu. Agora sim, obrigado. Imagina. Obrigado. Imagina, obrigada eu. Tá? Então, a gente tem plantas de dias curtos, dias neutros e dias longos, tá? Então, naturalmente, gente, a soja é categorizada, em justificativa do que eu já comentei anteriormente com vocês, como uma planta de dia curto ou noite longa, né? E aí, assim, gente, em função disso, existe uma classificação dos grupos de soja de acordo com os locais do país onde ela vai ser plantada, porque justamente a latitude dela vai influenciar nessa resposta dessa planta ao fotoperíodo. Isso está claro para vocês? Sim ou não? Vocês Para mim, entendem sim, que professora. vocês entendem que, por exemplo, quando é verão no Brasil, é verão no Brasil inteiro, certo? Mas o comprimento da horas do dia aqui no Rio Grande do Sul e lá em cima no Maranhão é diferente. Aqui vai ter o dia vai ser mais luminoso e menos, naturalmente, as noites mais curtas do que aqui embaixo. Tá dando para entender isso? Sim? Não? Sim? Tá. Então, assim, gente, a partir das latitudes, todos os materiais de soja são estudados ou adaptados para essa região, tá? Então, durante já alguns anos, equipes de melhoristas têm trabalhado para tentar fazer com que a soja consiga responder melhor a diversas condições.
Então, eles estão tentando, via melhoramento genético, tirar essa característica de resposta de fotoperíodo, tá? Isso é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo. Mas, quando você escolhe uma semente de soja, uma cultivar para você plantar, não é só você escolher uma marca, tá? É isso que eu estou querendo enfatizar com esses slides para vocês. Então, uma informação que eu quero que vocês passem para mim já dentro dessa primeira etapa é justamente qual a semente e por quê, tá? Então, por isso que você ter noção de qual região você está e o que isso significa é extremamente importante, tá? Então, eu baixei um manual, gente, da Embrapa, com relação às cultivares lançadas na última safra. Isso está disponível para quem quiser baixar. Se for preciso, eu mando para vocês no grupo. Mas, assim, a Embrapa, ela não é a única empresa que comercializa semente, né? Vocês viram, por exemplo, numa visita técnica na Frisia, que a gente viu justamente o preparo dessa semente para comercialização, né? Então, assim, eu peguei a Embrapa por ser um negócio, entre aspas, que não compete comercialmente, né? Mas vocês podem escolher a semente que vocês quiserem, da empresa que vocês quiserem. Vocês só vão precisar justificar tecnicamente para mim essa escolha, tá? Então, dentro desse material da Embrapa, além dele trazer o Brasil dessa forma exatamente que eu estou mostrando para vocês, dividido aqui em latitudes, eles dividem também a soja por graus de maturidade, tá? Então, são esses números que vocês vão ver aqui. E nas informações para frente vai aparecer uma sigla chamada GMR, que significa justamente isso, tá? Então, eu peguei 2 cultivares dela como exemplo, só para mostrar para vocês características que são importantes vocês levarem em consideração, tá? Então, por exemplo, a região sul, ela está essencialmente dentro da macro-região 1 e ela tem algumas áreas dentro da macro-região 2, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, espero que vocês estejam conseguindo enxergar. O número 1 está aqui, o número 2 está aqui, 3, 4 e 5. Todo mundo enxergou? Sim. Sim? Tá. Então, essas são as macro-regiões, tá? Então, na macro-região 1, que é essa daqui, certo? Opa. Ele vai dividir, então, ela é macro-região, né? Aí tem uma divisão edafoclimática dela, então ela não é uma coisa só, de tanto que você pode ver que ela possui cores diferentes, tá? Tem qual é o estado, né, que está dentro dessa macro-região e dentro dessa região edafoclimática, e algumas regiões dentro do estado, né? Então, por exemplo, vamos procurar Paraná aqui, ó. Paraná aparece aqui, né, na região edafoclimática 102. Aqui ele está se referenciando à região sudoeste do estado do Paraná. Aqui embaixo, dentro da região 103, aparece a região centro-sul, tá? Ok. Então, isso aqui são características de algo conhecido para a gente como zoneamento climático, tá? Informações que são importantes a gente entender. Cada cultivar vai ter a sua recomendação com relação a qual espaçamento você deve usar. Então, aqui ele está comparando, por exemplo, a variação de 40 até 50 centímetros, tá? Então, na nossa região, por exemplo, tem algumas lavouras que trabalham com 40 ou com 45 centímetros, tá? Então, é importante que você defina qual é o espaçamento do teu planejamento de safra, tá? E o espaçamento, gente, ele vai interferir em quantas sementes por metro vão ser distribuídas, tá? Então, elas podem variar de 10 até 18, tá? Existem estudos com todas essa distribuição, e em função da distribuição do espaçamento versus as sementes por metro, né, que depois vão virar plantas, eu vou ter uma população de plantas por hectare, tá? Então, 250, varia de 200 e a menor aqui, ó, 200 mil, tá? Até 450 mil plantas dentro de um hectare, tá? Qual que é o benefício de eu ter mais ou ter menos? Vocês, na aula passada,
a gente finalizou com vocês indo fazer a leitura de um trabalho sobre radiação, que justamente explicava para vocês prós e contras de população, não foi isso? Tá? Então, ali vocês já têm base para entender qual que seria a melhor escolha. Então, eu quero que vocês escolham e que vocês justifiquem para mim, tá? Bem, gente, então eu vou trazer aqui os dois exemplos que eu falei que eu coletei para vocês, tá? Então, aqui eu escolhi essa semente BRS 232, né? Então, aqui está o grau de maturação dela, né? Ele engloba dessas duas macro-regiões, está denominada aqui, e as características dessa semente, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que olhar, e eu quero que vocês coloquem logicamente no trabalho e justifiquem para mim. Essa semente, gente, tem hábito de crescimento determinado ou indeterminado, tá? E se você escolher determinado, além de você justificar, né, você está fazendo isso em função da escolha da cultivar. Eu quero que você explique para mim por que você está preferindo o determinado ou por que você vai preferir o indeterminado, tá? Aí ele vai trazer outras características, como cor de flor, cor de pubescência, cor de hilo, que a gente já viu em aula prática, né? Isso aqui tudo. Ele traz também, gente, a questão do teor médio de proteína, teor médio de óleo, tá? Aonde que essa informação passa a ser importante para mim agora, gente? Eu perguntei para vocês aonde que vocês vão vender essa soja lá no futuro. Porque o que vocês têm que pensar? Que para você estar colocando isso a campo hoje, você tem que saber lá no futuro como que você quer vender isso. Então, a primeira escolha que vocês vão ter para mim é se é semente ou se é grão. Sendo grão, influencia o teor de proteína? Influencia. Influencia o teor de óleo? Influencia, porque eu vou mandar isso para a ração ou eu vou fazer moagem desse grão, tá? Também foi a nossa primeira aula, tá? Aí ele traz informações de acamamento, de altura média de planta, né? Peso médio de 1.000 sementes e se ela tem o potencial de ramificação, tá? Então, para mim, nesse momento, informações importantíssimas que apareceram aqui é tipo de crescimento e teor médio de proteína e óleo, tá? Beleza. Aí, avançando. Outra informação que vai aparecer para você na escolha do teu material. A reação dessa planta, né, a doenças. Então, assim, gente, por que eu pedi para vocês procurarem uma área conhecida e real, tá? E vocês terem acesso, então, ao histórico dessa área. Porque aí você vai conhecer quais são as doenças que normalmente acontecem na nossa região. E quem não trabalhar com algo real vai ter que estimar as condições climáticas e entender por pesquisa quais são as principais doenças que acontecem aqui, tá? E aí aqui eu estou colocando o exemplo dessa BRS 232 que eu escolhi para a aula, tá? Então ela está dizendo, por exemplo, que ela é resistente a cancro da haste, a mancha-olho de rã, podridão parda e mosaico comum da soja, tá? Que ela é moderadamente resistente à meloidógene, incógnita, e que ela é suscetível às demais doenças, tá? Podridão radicular de fitóftora, vírus da necrose, meloidógene javânica e nematóide do cisto, tá? Então, o que eu já quero deixar um gancho aqui, apesar que a gente vai falar disso um pouquinho ali para frente. Se ela é suscetível à meloidógene javânica e nematóide do cisto, eu tenho que me preocupar com isso aqui em Ponta Grossa, em Ivaí, em Palmeira, Ipiranga, que é a cidade de onde vocês são, tá? Se eu não tenho que me preocupar com isso, essa variedade ser suscetível a essas doenças, para mim não é problema nenhum. Agora, se eu tenho problemas com isso aqui, eu vou ter que me preocupar, porque aí eu vou ter que pensar num tratamento de semente. Tá ficando claro a linha de raciocínio para vocês, gente? Sim. Tá. Beleza. Outra informação que aparece no... Obrigada. Outra informação que aparece no catálogo, gente. Então, dentro daquele zoneamento climático que eu estou, né? Qual que é a época mais indicada para eu fazer a semeadura do material?
E aí eu volto a dizer para vocês da importância da timeline, tá? Então veja que aqui em cima é uma timeline. Então o que ele está dizendo para mim nessa informação? Que eu posso fazer a semeadura de soja normalmente da terceira semana de setembro até a primeira semana de dezembro, tá? Mas para essas regiões aqui, da 102 até a 202, eu tô limitada à terceira semana de outubro até a primeira semana de dezembro, tá? Sendo que o que está em amarelo é o limite, mas não é o indicado, tá? O melhor momento para eu fazer a semeadura do material é onde vocês estão enxergando em verde, tá? É isso que a legenda da tabela me mostra, certo? Que outras informações ele está trazendo para mim, gente? Ele está trazendo altitude de 600 metros para baixo ou para cima, tá? Eu querendo dizer o quê? Que isso é uma condição de resposta para, por exemplo, doenças, ocasião de doenças nessas plantas, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui com vocês, tá? Vamos pegar aqui a região 103, falando do estado do Paraná, região Nordeste, tá? Então, essa é uma região que está em cima de planaltos. Então, aonde se planta soja nessa região do Paraná, toda ela está acima de 600 metros, tá? De altitude. Aí, o que ele está dizendo para mim, gente? Que dentro dessa categoria, eu fico limitada aqui, né? Entre a terceira semana de outubro e a primeira de dezembro, sendo que o ideal era eu trabalhar entre a quarta de outubro e a última de novembro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Dentro dessas 5 semanas, eu tenho que definir em qual delas eu vou estar fazendo a semeadura da soja, tá? E como que vocês vão estar explicando isso para mim, gente? Por que eu estou pedindo a cultura anterior? Porque se a cultura de inverno ainda for ser semeada, eu ainda for colher essa cultura, qual que é a data que eu vou estar colhendo esse trigo, esse centeio, essa cevada, esse triticale, canola, seja aquilo que for, tá? Girassol, sei lá o que vocês podem colocar no inverno, tá? Então, se vocês colocarem isso no inverno, quando que vocês vão colher para saber quando que vocês vão fazer a dessecação dessa área, para essa área estar preparada para que você possa fazer a semeadura da soja, tá? Então, entenda por que eu estou pedindo esse pré-histórico da área, tá? E aí, o que essa informação desse gráfico aqui tá me trazendo também, gente? Que dentro dessa condição aqui, a soja ali, ela vai ter um ciclo de 130 a 141 dias no total, tá? E vocês vejam o seguinte, olha, ele é exatamente o mesmo material, gente. Eu tirei essa tabela da página da figura BRS 232. Veja que essa soja, ela varia de 127 dias a 140, 130, 141, 118, 125, 114, 122. Por que varia, gente? Por causa da bendita região no globo que essa região está. Então, se é Rio Grande do Sul, o comprimento de dia é 1. Se é no Santa Catarina, é outro. Se é no Paraná, é outro. Se é São Paulo, é outro. Se é Mato Grosso do Sul, é outro, tá? Então, é isso que vocês têm que ficar atentos. Então, dentro dessa região que eu peguei como exemplo, a nossa condição é essa linha aqui, tá? Então, se eu fizer a semeadura na última semana de outubro ou na última semana de novembro, né, até a última semana de novembro, eu estou dentro do zoneamento climático e eu tenho a certeza que eu vou trabalhar com esse tamanho de ciclo. Então, a variação de dias que eu posso ter lá para colher é de 11 dias, né? Que é a diferença entre 130 e 141. Isso é lógico para vocês, gente? Sim. Sim? Tá. Que ótimo. Ok. Então, um segundo exemplo, tá? Mesma coisa, ó, só que eu peguei a BRS 399RR, né? Grupo de maturação de 6 a 6 e 7, olhando as características, né? Tipo de crescimento indeterminado. Teor médio de proteína 36%, teor médio de óleo 22%, tá? São informações que nesse momento são as principais para mim. Ok.
Reação à doença, veja que ela já é diferente, né? Então, já tem mais moderadamente resistente do que resistente e tem tolerante e suscetível, tá? Percebam, gente, que dentro dessa gama aqui de doença, por exemplo, ferrugem da soja não está aparecendo, tá? Então, se não aparece aqui, é porque não tem avaliação dessa doença com esse tipo de resposta, tá? Então, é uma doença que se não está descrita dentro do melhoramento genético dessa planta, eu vou ter que controlar, se ela vier a acontecer, tá? Ó, gente, mesma tabelinha, tá? Então, se eu pegar aqui a mesma linha que nós estávamos olhando, ó, região edafoclimática 103, região nordeste do Paraná, acima de 600 metros, para essa semente que eu escolhi, eu posso trabalhar entre a 1ª de outubro e a 1ª de dezembro, mas eu vou trabalhar mais tranquilamente, com melhor resposta da planta, a partir da 2ª semana de outubro até a 4ª semana de novembro, tá? O ciclo estimado para minha cultura nessa época, nessa região, varia de 126 a 134 dias. Certo? Tranquilo por enquanto, gente? Sim. Show de bola. Então tá bom. Aí eu tô trazendo para vocês características que eu quero que vocês usem na argumentação de vocês da escolha da variedade, tá? Então, por exemplo, se você escolher trabalhar com uma cultivar sem biotecnologia, não tem problema nenhum. Só quero que você justifique por que você não está escolhendo a tecnologia. E se você escolher uma cultivar que tenha uma ou mais tecnologias associadas à genética, eu também quero que você justifique para mim, tá? Então, eu estou usando aqui, novamente falando, eu peguei a Embrapa como exemplo, tá, gente? Então, eu não estou esgotando as opções aqui. É como se fosse um estudo de caso, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, por exemplo, que dentro da Embrapa, eles oferecem para vocês uma tecnologia chamada Shield, né? Que é uma tecnologia associada, então, à resistência à ferrugem asiática da soja. Então, eu posso optar por essa tecnologia ou por não. Se eu optar em não usá-la, eu sei que eu vou ter que controlar a ferrugem da soja com fungicida, tá? Outra opção que a Embrapa lançou é a tecnologia Block, tá? Então, essa tecnologia Block tem a ver com a relação do uso de inseticida para controle de insetos, tá? Então, mesma coisa. Se você fizer o uso dessa tecnologia, justifica para mim por que você está usando. Então, tem histórico de percevejo na tua propriedade tão grande, ou percevejo tem sido um problema crescente, que você está nessa safra, você quer usar essa tecnologia, então você vai explicar para mim. Se você não quer usar, você também justifica, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês, então, uma terceira tecnologia, que é o uso da resistência associada com a tecnologia PRO. Então, aqui é uma piramidação de genes, aonde, a partir dessa tecnologia, né, intacta, eu vou ter a resistência, a RR, né? Então, eu posso usar o glifosato durante a minha técnica de manejo de planta daninha, não só de dessecação, como também eu tenho certo controle sobre algumas lagartas, né, da soja. Então, mesma coisa, gente. É a opção de vocês escolher por isso ou não, tá? Beleza. Então, assim, escolheram a variedade. Acabou por aí? Não, tá? Então, antes de você botar essa semente lá na plantadeira, na caixa da plantadeira, o que mais que você tem que saber? Uma informação que se fala muito sobre soja, vigor, tá? Tem se usado muito essa palavra e às vezes usado muito de uma maneira errada, tá? Então, para a gente ter uma resposta de vigor, gente, o que o vigor vai dizer, tá? Se essa semente está viva ou está morta, tá? E aí você vai subentendendo outras questões associadas, por exemplo, ao tamanho da semente e a resposta dela a estresse muito grande. E aí, esse conjunto de respostas, ele te dá uma resposta de vigor, tá? Então, você não avalia vigor por uma característica só. Potencial germinativo e vigor não é a mesma coisa, tá?
Então, se você quer saber resposta de vigor dessa semente, você tem que pegar uma amostra dela e mandar para um laboratório de sementes, e você tem que pedir, na verdade, você deveria pedir 3 análises, pelo menos, tá? Ou 4. A primeira delas, você vai pedir um teste de germinação, tá? Segunda delas, você vai pedir um teste de tetrazóleo, tá? Aí você vai pedir um teste de envelhecimento acelerado e você vai pedir um teste de sanidade dessa semente, tá? São pelo menos 4. Poderia pedir mais um, que era o de quebra da semente, que é o teste de hipoclorito, tá? Aí seria o pacote completo. Bom, então com relação a vigor, gente, associado ao sal de tetrazóleo. Então, o sal de tetrazóleo é uma metodologia descrita, né, dentro das regras da análise de semente. Então, tem todo um procedimento de como que você vai fazer. Então, você submete essa planta ao sal de essa semente, desculpa, ao sal de tetrazóleo. E esse sal de tetrazóleo, ele vai colorir a semente tanto interna quanto externa, tá? Quanto mais rosadinha ela ficar, mais colorida ela ficar, demonstra mais vivacidade dessa semente, tá? Então, são as partes vivas que ficam coloridas. E o contrário é verdadeiro. Então, através da coloração, você vai fazer uma comparação diante desse padrão pré-estabelecido e vai avaliar, então, essa informação, tá? O teste de envelhecimento acelerado, gente, ele pode passar por 2 baterias de teste. Então, a primeira, eu vou pegar uma amostra dessa soja, vou colocar numa caixinha como essa que eu estou mostrando para vocês. Ela é uma caixinha chamada de Gerbox, onde embaixo dela eu coloco água, tá? Aí eu coloco essa peneira e eu coloco a semente sobre a peneira, tampo e vou colocar dentro. O equipamento é um equipamento de envelhecimento acelerado. Ele parece uma estufa por fora e uma panela de pressão por dentro, tá? Então eu vou estabelecer dentro da regra de análise de sementes qual é o período em que essa soja vai ficar sendo estressada pela temperatura, tá? Eu posso fazer isso neste equipamento para testar temperaturas altas e eu posso fazer o teste de frio na geladeira para ver também a reação da semente a esses 2 opostos, tá? Então, se eu tiver temperaturas muito altas no momento da semeadura, como que essa soja vai responder? E se tiver frio durante esse período, como que essa soja responde também, tá? Aí, depois que essas sementes saem desse Gerbox, gente, dentro, seja ela na geladeira ou na câmara de envelhecimento acelerado, eu vou fazer um teste de germinação com essas sementes, e aí eu vou avaliar a germinação e entender através da germinação a resposta de vigor. Tá ficando claro isso para vocês? Sim. Sim? Então tá bom. Então, ok. Então ali eu tenho resposta de germinação, vou ter resposta de vigor. O que mais que importa para mim, gente? Eu saber se essa semente que eu comprei, ela tem qualidade. Então, o ideal é que essa resposta ou esse laudo já viesse da empresa, tá? Mas se ele não vier, convém que você faça, tá? Ou na escolha do teu tratamento de semente, você sabe que você já vai resolver esse problema. Então, como eu falava para vocês, mais uma das opções inteligentes é a gente saber se essa semente tá previamente infectada com fungo, tá? Porque no momento de eu fazer a escolha do tratamento de semente, gente, por fungicida, eu também tenho que escolher o fungicida com base no alvo, né? Então, ele tem que ser primeiro um fungicida registrado para soja, isso é o básico. Segundo, quais doenças na semente de soja ele controla. E eu tenho que entender também se esse tratamento de semente vai servir para matar o fungo que está na semente, quando ele germinar junto com a soja, ou se esse tratamento de semente está protegendo a semente de doenças do solo que a propriedade já tem historicamente, tá? Então, o tratamento de sementes ele pode servir para as 2 coisas, mas é a tua escolha pelo tratamento que vai saber se isso vai ser assertivo ou não. Então, eu também preciso que esteja nessa primeira etapa do trabalho de vocês, qual é o tratamento de sementes que vocês vão usar e por quê, tá? Se é para proteger a semente de problemas da semente ou se é para proteger a semente de problemas do solo, tá? Então, aqui eu estou trazendo para vocês 4 exemplos de fungos que comumente aparecem associados à semente de soja, tá?
e que podem causar problemas já nos primeiros estádios da cultura, podendo gerar apodrecimento na raiz, apodrecimento no caule e dumping off, tá? Ok. Aí, a próxima etapa seria, se eu escolhi a variedade, tá dentro do zoneamento, já sei o zoneamento climático dela, né? Já sei as características dessa semente, já tenho o laudo ou vou submeter essa semente às análises para ter as respostas de vigor e germinação. A semente está sadia ou eu vou fazer um tratamento de semente, tá? Qual que é o próximo passo, gente? Você vai fazer inoculação dessa semente com Bradyrhizobium ou não? Sendo sim ou sendo não tua resposta, a outra pergunta que eu faço é por quê? Tá? Por que que você faria ou por que que você não faria? Se você fizer, o que que eu quero que você me mande? Qual é a marca do inoculante que você vai usar? Qual que é a formulação? Qual é a dose que você vai estar utilizando, tá? Então, isso com relação à inoculação. Tá? Aí, depois disso, gente, o que nós imaginamos? Depois dessa semente tá tratada, tá preparada, comprar tudo certinho, o próximo passo vai ser você fazer a semeadura desse material, tá? Só que uma coisa que vai junto com a semente para o campo é o adubo, tá? Então, eu coloquei aqui um gráfico de informação para vocês do quanto que uma planta de soja extrai de nutriente, né? Então, tem a resposta em gramas por quilo e de quilos por toneladas de grãos. Então, o quanto que o grão vai juntar até o final lá da vida da soja dentro dele, que ele vai usar, e quanto que vai ficar nos restos culturais, tá? Então, que seria no esqueleto da planta como um todo, tá? Então, eu estou colocando aqui as informações de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, blá, 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 tá? Então, macro e micronutrientes. E aí eu quero que vocês me digam como que vocês vão fornecer macro e micronutriente para a soja, tá? Aí, nesse momento, gente, justifica, por exemplo, para vocês ter uma análise de solo dessa propriedade, tá? Para saber o que já tem nesse solo, né, de que maneira que ele está disponível, para você fazer a escolha da adubação que você vai usar, tá? Então, eu quero que você me mande, logicamente, a escolha de qual é a formulação que você vai usar, tanto de NPK quanto de outra adubação suplementar que você resolva usar na base, tá? Primeiro na base. Depois a gente vai falar em cobertura. E aqui já vai ficar um assunto que a gente justificou na aula passada. Vocês vão usar nitrogênio na base ou não? Se for usar, vai usar quanto de nitrogênio e por quê? Tá? Ok. Beleza. Então, veja que até aqui, gente, nós ainda estamos no momento da semeadura, tá? Aí, gente, o livro didático de vocês, ele fala muito a respeito de formas de irrigação, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando, fazendo essa relação entre o livro e a aula. Então, é por isso que eu coloquei esse slide. Na nossa região, vocês sabem que irrigação via pivô não faz parte da nossa realidade para a cultura da soja, nem outras, tá? Só que é indiscutível que quanto Brasil, isso é uma realidade, tá? Então, eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem que, se fosse uma área de pivô, vocês tinham que começar a planejar o quanto de água que você ia distribuir na lavoura e de quanto em quanto tempo, tá? Mas imaginando que vocês vão usar a região de vocês para fazer esse trabalho, eu imagino que nós vamos trabalhar sobre essa condição de irrigação aqui, que é chuva, tá? Então, sendo chuva, gente, eu gostaria que vocês fizessem uma análise climática. O que seria bacana? Vocês entenderem quais são as previsões possíveis, tá? Até onde que a meteorologia chega, né? Qual que são as previsões? É ano de Laninha? É ano de El Niño? Eu vou ter existe uma previsão que as chuvas sejam bem distribuídas ou não? O que a meteorologia pode falar para vocês com relação a esse período, tá? Então, se ele vai prever um tempo chuvoso ou não. Se a meteorologia não trouxer informações para vocês até esse momento,
o que vocês têm que ter na manga para vocês terem segurança até para determinar a semana da semeadura que vocês vão fazer o material? O histórico de pluviosidade dos últimos anos, tá? Então, se você não tem uma informação ainda que consiga ler o que pode acontecer para frente, você tem uma informação de leitura que foi realizada nos anos anteriores, tá? Então, nos 3 últimos anos, nos 5 últimos anos, qual foi o desenho da pluviosidade durante essa época em que a tua soja vai estar no campo, tá? Então, os dados meteorológicos com relação à pluviosidade são extremamente importantes, tá? Outro fator que vocês precisam definir no trabalho, gente, sobre qual sistema de cultivo vai estar a soja de vocês. Se é cultivo plantio direto ou se é um cultivo convencional com revolvimento do solo, tá? Por que é importante vocês determinarem isso, gente? Porque eu preciso entender, por exemplo, se vai existir palhada da cultura anterior para soja ou não, e se você vai fazer práticas de dessecação, por exemplo, tá? Pré-plantio. Ok. Aí, assim, eu vou agora, gente, correr com vocês informações que vocês já trouxeram nos seminários ou que eu já dei em outras aulas, tá? Estou misturando tudo dentro do nosso caldeirão. Só para já alertar vocês de que épocas do estágio fenológico você tem que ter um olhar redobrado e para quais problemas, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, novamente, o estágio fenológico da cultura, tá? Quando chegar esse momento do trabalho, vocês vão falar comigo só nessa linguagem aqui, tá? VC, V2, V3, R1, R2, R6, R9, tá? Então, a gente vai trabalhar dentro dos estágios fenológicos da cultura. Beleza. Então, só passando, tá? Relembrando. Então, no estágio VC, né, falando então do estágio vegetativo cotiledonar, ele vai ser responsável, gente, então, pelo arranque da soja, né? Então, se a planta tiver qualquer momento de estresse nesse momento aqui, ó, como estiagem, por exemplo, vocês sabem que vai atrapalhar a germinação da soja. Se o solo tivesse um pouquinho úmido e ficar dias sem chover, o processo germinativo pode começar e parar e você vai perder todas as sementes que você plantou, tá? Então, esse momento tem total a ver com plantar num solo que já esteja úmido ou saber que vai ter chuvas próximas que vão garantir esse período da germinação. E vocês já sabem, através da fisiologia, que desse estágio da semente para germinação e aí entrar no primeiro estágio de plântula, né? Nesse momento aqui, a primeira desenvoltura da planta acontece em função de matéria, de energia que está dentro da semente justamente no cotilédone, tá? Então, é daqui que a planta busca energia para essa primeira formação. Quando ela rompe o solo e joga as folhas cotiledonares para o alto, as folhas cotiledonares começam a fazer fotossíntese, tá? Então, aí aqui eu estou colocando algumas informações para vocês, né? Como, por exemplo, uma perda precoce de um cotilédone, o que afetaria no rendimento final dessa planta, tá? Aí depois, eu trago o olhar de vocês para o estágio V3, né? Então, aqui está o desenho, aqui está uma foto, né? Então, o que eu tenho que olhar aí? Se eu tiver perdas drásticas de área foliar durante esses estágios vegetativos, o que ele causa para mim lá no rendimento? Eu perco muito ou eu perco pouco? Então, aí a gente já começa a fazer aquela contagem que eu tinha um teto produtivo, por exemplo, de 5.000 quilos, e se eu tiver problemas nesse momento, quanto que eu vou perder? Eu perco 5%, então você já tira lá 5% de 5.000 quilos, tá? E uma informação bacana para trazer aqui para vocês é que nesse momento da emissão dos trifólios, normalmente existe um lançamento de um novo trifólio no intervalo de 3 a 5 dias, dependendo das condições climáticas, tá?
Então, é a média em que a planta vai mudando de estágio fenológico. Então, a cada semana, se você for uma vez por semana no campo, cada semana que você for, ela vai estar no estágio fenológico diferente, tá? Bem, gente, quando ela entra no estágio reprodutivo, tá? Significa que, dentro daquela primeira condição que a gente olhou lá, que é fotoperíodo, ela já tem o comprimento de dia e noite relativo ao que ela precisa, né? Então, ela é uma planta de dia curto, ela precisa estar no campo em dias longos até esse momento para que ela receba esse estímulo. A partir do momento que ela floresceu, tem algum problema os dias começarem a ficar mais longos? Não. O problema é ela ter dias curtos até esse momento, tá? Aí, assim, gente, durante o florescimento, é lógico que a premissa, né, o nosso pensamento vai que, nesse momento, a flor existe para garantir reprodução. Então, o primeiro olhar da gente tem que garantir que essa flor vai ser fecundada. Então, a soja... Oi. Doutora, Oi. interromper. A senhora comentou ali a questão do florescimento com relação ao comprimento dos dias. Desculpa, eu não entendi. A senhora comentou que a soja tem que florescer enquanto ainda tiver dias curtos, isso? Isso. Isso mesmo. Então, só assim Ela é para uma, mim entender. ela é Não, uma tá. planta de dia, ela é uma planta de dia curto, tá? Exato. Então, se ela não tiver pelo menos 13 horas de noite, Ela não vai florescer. ela não recebe o estímulo para florescer, a não ser que a variedade que você esteja usando já tenha melhoramento genético suficiente para não responder a fotoperíodo. Obrigado. Pode Certo? continuar. Desculpa incomodar. Certo? Certo. Uhum. Por isso que fotoperíodo foi o primeiro assunto que eu trouxe para a aula de hoje, tá? Porque ele é mega importante. Então, se você usar ele numa região onde os dias são mais longos que a noite até o florescimento, essa soja não vai florescer nunca, tá? Então, você tem que ter esse olhar. Bacana. Então, floresceu, gente. A soja é uma planta que faz autofecundação, tá? Então, ela tem estrutura para se autopolinizar, beleza. Mas isso não quer dizer que a gente pode perder flor, né? Então, não pode haver abortamento de flor e nem perda foliar, né? Porque a área foliar é a área fotossinteticamente ativa, né? Então, olha, eu coloquei ali em vermelho. Se no estágio R1 existir redução da área foliar, aí ele já acarreta em reduções de rendimento. Por quê, gente? Porque vai interferir na relação fonte-dreno, tá? E ali no estágio R2, que já é o subsequente, que daí já é uma floração plena, né? Já tenho todas as flores abertas. Nesse momento, a demanda por nitrogênio é muito alta, tá? Então, ali eu coloquei para vocês a taxa da fixação biológica de nitrogênio. Então, é um momento onde as bactérias que você inoculou na semente ainda têm que estar vivas na planta, tá? Trabalhando grandemente. Porque se você não tiver mais... se você não tiver bactéria sobrevivendo até esse momento, você vai precisar fazer uma complementação desse nitrogênio antes, né? Antes do fechamento das linhas. Então, por isso que a escolha da bactéria lá no começo ela é bem importante. E você conhecer esse processo tanto da inoculação em si na semente, quanto do que essa inoculação vai acontecer no solo onde você não vê, tá? Então, tem que garantir que esse pessoal esteja trabalhando para você, tá? Ok, evoluindo, a gente vai para o estágio R3, onde começa o início do desenvolvimento das vagens, né? E aqui eu já coloco algumas situações ali para vocês em vermelho, né? Então, as condições de estresse vão começar a demandar, gente, de perdas consideráveis na produção, tá? Ou eu vou perder o número de flores, ou eu vou perder o número e daí, consequentemente, o número de vagens. Aí eu poderia ter vagens com 3 ou 4 grãos, vou ter com 3 ou com 2 ou com 1, ou diante de 3 eu vou ter grãos xoxo, tá? Então, é a partir desse estágio que esses problemas começam a acontecer
E aí, como diz aqui na última frase, né? Então, estresse drásticos no estágio R3 afetam irreversivelmente o rendimento. Então, não há o que compense essa planta, tá? No estágio R4, né? Então, a vagem já está delineada, aí vai começar o enchimento desses grãos, né? Ou dessa semente. Então, se houver algum tipo de estresse, esse enchimento simplesmente não acontece. Vai ficar o espaço na vagem, mas o grão não enche. Eu não sei se vocês têm o Mário Podolano em alguma mídia social de vocês, que ele teve com a gente lá no dia de campo, ele estava na barraca de plantas daninhas no nosso dia de campo. E ele fez uma avaliação esses dias, já faz acho que quase um mês, sobre justamente isso. Ele fez algumas coletas numa propriedade que ele presta assistência, e aí ele foi marcando com caneta em cima da vagem, com uma bolinha onde a semente, vamos dizer assim, encheu, né? Onde o grão encheu, e ele foi marcando um X aonde ficou xoxo no lugar da semente. E olha, gente, foi muito massa aquela forma de avaliação. E aí, a partir daquele resultado, você explica as condições que aconteceram previamente na lavoura, tá? Então, saiba que é nesse momento aí de R4 que tem essa definição, né? Sobre o enchimento, tá? O início do enchimento, né? O enchimento mesmo acontece na fase R5, então, se eu perdi vagem aqui por abortamento, são menos vagens para encher nesse momento aqui, tá? Então, gente, quando a gente fala de enchimento de grãos, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, de ter o grão naquele lugar que a vagem foi preparada para tê-lo, né? Segundo, vai ser o tamanho desse grão e o peso dele, né? Porque uma das medidas que a gente mede lá no final é a massa de 1.000 grãos, né? Ou a massa de 1.000 sementes. E isso tem a ver depois com a nossa informação de produtividade, né? Então, você vai vender soja em sacas. A saca, ela é medida por quilos, né? Então, por exemplo, uma saca de 60 quilos. Então, o peso dessa semente conta. Então, eu não quero saber só se ela vai ter 3 grãos por vagem. Eu quero saber quanto que esses grãos pesam, tá? Aí, assim, gente, o que mais que vai acompanhar vocês no decorrer desse trabalho, né? Doenças, pragas e plantas daninhas. Então, foram os seminários que vocês apresentaram e está aí disponível o material dos colegas justamente no nosso grupo de WhatsApp para vocês poderem resgatar essas informações. Então, o que é informação que eu estou trazendo para vocês básica? Para que a doença aconteça, eu tenho que ter hospedeiro, patógeno e ambiente, tá? Hospedeiro vocês vão estar colocando no campo, que é a própria soja. O patógeno, o histórico de área vai dizer o que vocês têm, né? E o ambiente, também o histórico de área vai dizer qual que é a predisposição à doença. Então, por exemplo, gente, a maior parte das doenças de plantas acontece em temperaturas entre 20 e 25 graus e elas precisam de molhamento foliar de entre 10 e 12 horas, tá? A partir disso, né? Manchas foliares gostam de mais molhamento foliar. O ídio gosta de menos. Só que isso é naturalmente uma condição que a nossa região dá durante esse período em que a soja vai estar a campo, que é o que a gente fala nas aulas de fitopatologia, que coincidentemente a melhor condição para a cultura se desenvolver é a condição para que as doenças também aconteçam, né? Então, entender como que esse triângulo de doença vai fechar. Então, a primeira decisão com relação à doença, vocês vão tomar na escolha da variedade. A segunda decisão é na escolha se vocês vão usar tratamento de semente ou não e qual, né? E, vamos dizer assim, uma terceira tentativa seria o laudo ou o envio dessa semente para o laboratório para saber se essa semente já vem contaminada ou não, tá? Aí, assim, gente, existem N formas de você avaliar doenças em plantas, né? Ou estudar isso. Mas existe uma classificação chamada classificação de McNeil. McNeil é um pesquisador
que há muitos anos distribuiu as doenças de plantas por grupos, de acordo com as características fisiológicas da planta, tá? Então, por exemplo, ele classificou que dentro do grupo 1 acontecem doenças que destroem órgãos de armazenamento, tá? Então, são tecidos jovens. Então, órgão de armazenamento, para nós, o que é, traduzindo? Semente, tá? Então, são doenças que já vêm junto com a semente. Essas fazem parte do grupo 1. Dentro do grupo 2, são doenças que acontecem em plântulas, tá? Então, se a doença acontecer na plântula, qual processo fisiológico ele vai estar obstruindo? A absorção de água, né? Por exemplo, água e nutriente. O grupo 3 equivale a doenças que danificam as raízes, tá? Então, é essa caixa que está aqui. Então, se tivesse slide na forma de apresentação, estava aparecendo a informação uma de cada vez, mas infelizmente não deu certo, tá? Então, aqui ele representa doenças do grupo 3. Então, gente, doença do grupo 3 acontece na raiz, tá? Durante quanto tempo que essa planta está no campo que vai ter raiz essa planta? Durante o ciclo inteiro, tá? Então, por mais que no começo ela seja mais perigosa, ela pode acompanhar a cultura. Se o solo estiver contaminado por doença, ele pode acontecer depois. Então, por exemplo, gente, quando vocês escolherem o tratamento de semente para colocar essa semente nesse momento aqui tratada, qual que é uma das informações que eu quero que você traga para essa timeline de vocês? Quantos dias de residual esse produto garante? Ah, professora, está na bula que são 21 dias, tá? Então, você pensou em plantar lá na última semana de outubro, tá? 21 dias vai dar qual semana de novembro, tá? Sei lá, professora, terceira semana de novembro. Ok, na terceira semana de novembro, em qual estágio fenológico está a soja? Para eu saber se essa raiz vai estar protegida até esse momento ou não, tá? Então, isso vocês precisam racionalizar. Ok. Depois das raízes vem o grupo 4, que são doenças do sistema vascular, tá? Então, aí ele vai atingir, gente, o caule, tá? Então, as doenças que causam problemas no caule, elas podem estar associadas à raiz evoluindo para o caule, ou elas podem vir externamente e causar problema no caule, tá? Depois disso, vem o grupo das folhas, né, que é o grupo 5, que são doenças que interferem no processo fotossintético, tá? E por último, são doenças que alteram o aproveitamento de substâncias fotossintetizadas. Então, é o que está as bolinhas em amarelo aqui. Então, nesse momento, gente, é onde está existindo a relação fonte-dreno. A folha já fotossintetizou tudo que ela podia. Agora, ele está pegando os açúcares que estão dentro da planta e mandando para as vagens, para fazer o enchimento de grão, tá? Logo nesse momento, a planta já começa a perder folhas de baixo para cima, né? Que é a senescência, a desfolha natural, e ela vai começar a perder a cor, vai começar a ficar amarelada, tá? E a partir desse momento, não drena mais nada. A partir daí, ela só seca e vai perder umidade, tá? Até chegar ao momento da colheita, que é assunto para a semana que vem, tá? Aí, o que mais que eu queria dizer para vocês, então, com relação a esse assunto, tá? Então, com relação às doenças do grupo 1 até o grupo 6, existem 3 características: evolução do parasitismo, agressividade e especificidade, tá? Então, evolução do parasitismo quer dizer que ele vai aumentando o grau de, vamos dizer assim, de periculosidade do grupo 1 em relação ao grupo 6, tá? Com relação à agressividade, os patógenos dos primeiros grupos são muito mais agressivos do que o dos últimos, tá? Porque eles podem levar a planta à morte. Os que acontecem nesse momento aqui, ó, principalmente de doenças vasculares para frente, né, de manchas, eles são muito pouco agressivos, porque eles podem provocar disfória da planta, mas dificilmente eles vão levar essa planta à morte. Agora, se eu semeio uma semente que está com doença, eu posso perder ela já no momento de germinação ou na primeira fase de emergência ali, né?
que é os problemas de dumping off, que é quando há o tombamento das mudas, tá? Então, esse momento aqui é muito mais agressivo do que esse daqui, tá? E também a especificidade dos patógenos vai crescendo do grupo 1 em diante. Então, por exemplo, o grupo 1 e o grupo 2, eu vou ter doenças menos específicas. O que isso quer dizer? Que elas são cosmopolitas, elas consomem várias culturas. Então, por exemplo, eu tenho fusariose. Fusário é um problema de raiz de quase todas as plantas cultivadas, tá? Então, eu volto a dizer para vocês da importância da cultura antecessora à soja no teu planejamento. Se existe possibilidade dela deixar a doença ou não, né? Já se a gente pensar aqui nesses grupos finais, ferrugens, por exemplo, a ferrugem ela é específica daquela cultura. O oídio é específico, o mildio é específico. As manchas foliares que acontecem na soja não acontecem no feijão, não acontecem no milho, na canola e assim por diante, tá? Então, são características bem importantes de a gente ter em mente, tá? Então, que as tomadas de decisão aqui, elas vão ser, tem que ser bem assertivas, porque os patógenos são generalistas, então eu posso herdar isso de outras, né? O problema pode estar no meu solo, por causa de não controle em outros momentos, e da metade para cá, né, dos grupos, do 4 em diante, principalmente o 5 e o 6, eu vou ter que ter um controle forte da parte aérea com relação a doenças específicas da cultura, tá? Beleza. Aí, gente, eu tô trazendo uma informação que eu acho que é bem importante para o planejamento de vocês também, tá? Então, de acordo com os estádios fenológicos, ele traz para nós uma informação de qual é o momento em que, se a doença aconteceu, que a desfolha aconteceu, que a praga acontecer, eu vou perder mais, tá? Então, a partir do florescimento, tá? As perdas são equivalentes a 5%, tá? Aí, com o florescimento pleno, 36%. E quando eu estou falando de enchimento de grãos lá, né, de formação de vagens para frente, as perdas são no volume de 47%. Se a gente somar isso tudo, a gente está lascado, não tem o que colher no final, tá? Então, o olhar de vocês tem que estar bem refinado para que vocês tenham uma cultura sadia para evitar esses montantes de perda, tá? Aí aqui, gente, eu coloquei uma sequência de slides, eu não vou ficar passando com vocês porque isso foi motivo de seminário, tá? Mas são alguns exemplos de doenças que podem estar acontecendo. Então, as doenças envolvidas com estágio 1, né, que pode estar lá na semente. Doenças do grupo 2, que podem matar as plântulas. Então, elas são importantes para vocês, para que vocês tenham noção de prevenir. Se o tratamento de semente ele consegue prevenir essas doenças e com isso não acontecer o dumping off nas plântulas, né? Então, se ele tem residual para isso. Aí aqui eu coloquei doenças do grupo 3, né? Que são doenças que causam podridão da raiz e do colo. Doença do grupo 4, doenças do grupo 5, tá? E possíveis doenças do grupo 6, tá? Só que se vocês prestarem atenção, gente, essas doenças que acontecem no grupo 6, que são as doenças que causariam problema na relação de drenagem da planta, são doenças que elas estão previstas lá na escolha da variedade, tá? Então, se você sabe que você pode ter esses problemas no teu campo, você já tem como prevenir escolhendo uma cultivar resistente a essas doenças, tá? Aí também eu coloquei aqui a relação de pragas, que também foi tema de seminário, né? Então, isso aqui é só uma revisãozinha. Então, são problemas que podem acontecer na raiz, no caule, nas folhas, nos ramos e nas vagens, tá? E vocês têm que tomar as devidas precauções também, tá? Então, ó, coloquei as informações que eu achei que eram importantes para vocês, né? Informações bem básicas. Estou trazendo aqui a relação de pragas de soja, do Manual de Entomologia, né? Alguns deles, lagartas, né?
Então, aí o histórico de área seria bem importante para saber com quem que vocês vão lutar, tá? Larvas. Esse slide aqui, gente, eu volto a dizer, tá? Eu só não disponibilizei para vocês antes porque eu não consegui ferramenta para mandar para vocês, mas eu não desisti, tá? Eu vou tentar colocar esse slide em modo apresentação. Vocês me digam se vai funcionar, senão eu volto, tá? Vamos ver se ele vai funcionar. Tá aparecendo para vocês, gente? Não? Para mim não está aparecendo aquele último ali, pragas da soja, professor. Daí vai ter todos os estádios ali. É esse que está na tela. Ele está aparecendo com as informações entrando para vocês ou não? Vou fazer de novo. Continua do mesmo jeito, não mudou nada. Tá. Que pena. Que pena. Senão depois eu filmo e mando esse slide aqui para vocês, mas eu vou mandar essa apresentação, só estou procurando uma forma. Então, o que ele faria aqui, gente? Ele coloca duas datas diferentes de semeadura e, consequentemente, de colheita, e ele faz uma relação para vocês de como que essas pragas se comportam se você fazer a semeadura mais cedo ou se você fizer a semeadura mais tarde, tá? E aí ele vai fazendo a relação, então, da época em que esses patógenos acontecem, comparado, então, com as questões voltadas aos estádios fenológicos, tá? Tinha ficado bem legal, que pena que não rolou. Mas eu já filmo e mando para vocês no grupo, tá? E aí, a última informação de manejo, né, voltada à fitotecnia, seria uma preocupação com as plantas daninhas, tá? Aí, assim, gente, volto a falar da importância de um histórico de área para saber quais são as plantas daninhas que normalmente tem na propriedade, tá? Porque aí uma questão que a gente vai ter que trabalhar é o manejo integrado, né? Então, a gente teria que trabalhar estratégias anti-resistência para caso alguma planta daninha resistente esteja nessa propriedade, tá? Aqui eu coloquei algumas das plantas daninhas. Esse gráfico, para mim, ele é um dos mais simples e dos mais importantes, tá? Então, quando vocês fizerem a disciplina de plantas daninhas, se eu for a professora, a gente vai estar conversando sobre isso, né? O manejo de planta daninha, ele prevê 3 estágios, tá? O período anterior à interferência, que é esse daqui, da semeadura até o início do V2, tá? O período total de interferência, que ele vai desde a semeadura até onde aparece essa barra em amarelo aqui, que é o estágio R4. E esse período entre o R4 e o V2, que está rachurado aqui com esse laranjinha, é um período chamado período crítico de prevenção de interferência. Então, esse momento aqui, a soja não tolera competição com planta daninha. Não pode existir. Então, quando eu penso num plano de manejo para a cultura, não pode existir interferente aqui de maneira nenhuma. Então, durante aqui, eu vou estar perdendo, mas eu tolero o problema. Aqui eu não tolero, eu vou perder em produção. E aqui, do amarelo para frente, então do R4 até o R8, R9, aqui, que seria o momento da colheita, o que é o problema de eu ter planta daninha nesse momento? Que se eu tiver planta daninha aqui, ela vai estar mais alta que a soja, porque se ela tivesse mais baixa, ela estaria sendo abafada pelo fechamento das entrelinhas e ela não teria condição de sobrevivência, tá? Então, ela vai estar mais alta que a soja, então vai estar roubando nutriente, luz e tudo, tá? E eu vou colher essa soja junto com essa planta daninha. Então, além de eu misturar semente de planta daninha com semente de soja, eu posso causar embuchamento de máquina, por exemplo, tá? Que é assunto para a próxima semana. Então, são plantas daninhas aí também de mais difícil controle porque elas são adultas, tá? Então, a informação-chave é o manejo de planta daninha aqui, tá? Ok. Então, assim, gente, então eu fiz uma revisão em cima do que foi o seminário de vocês e também falei um pouquinho do tema da aula de hoje. Então, só para a gente voltar e estabelecer a nossa meta
do que vocês precisam, até onde que vocês precisam mandar para mim no final de semana. Eu quero que vocês façam, gente, essa timeline que eu estou colocando aqui para vocês. Eu quero que vocês consigam imaginar no decorrer dos meses as principais técnicas de manejo que vocês vão estar fazendo. Então, o que é técnica de manejo para mim agora? Vocês vão fazer um mapa, por exemplo, de abril de 2000 até, por exemplo, abril de 2021, tá? Um ano. Então, dentro desse um ano, até onde que vai estar a cultura de inverno de vocês? Qual que vai ser o período entre safra da cultura de inverno para a cultura de verão, que vai ser a soja, nesse nosso exemplo? E quanto tempo e em quais meses desse ano a soja vai estar a campo? Tá? Porque eu preciso que vocês entendam o momento correto da semeadura e a previsão de em que mês você estaria fazendo a colheita desse material. Então, essa timeline inicial, para mim, ela é fundamental nesse momento, tá? E vocês vão entregar para mim essas primeiras justificativas aqui, tá? Então, por exemplo, da escolha da cultivar. Então, na escolha da cultivar, veja quantas informações são importantes vocês trabalharem para mim. Então, vocês vão dizer para mim qual é a semente e por que é essa semente. Para que região, porque para a tua região ela está recomendada, qual que é o hábito de crescimento, qual que é o teor de proteína ou de óleo que ela tem, tá? Para quais doenças ela é já naturalmente resistente, geneticamente falando. Se você vai receber laudo de vigor e germinação, senão tem que estar no teu planejamento que você vai submeter isso à análise. E aí era bem interessante vocês saberem quanto que isso custa, tá? A escolha da opção da inoculação ou não da semente e por qual inoculante vocês estão escolhendo, dose, tudo certinho, tá? Adubação, condição climática e o tipo de cultivo, tá? Então, essa primeira etapa que eu quero corrigir de vocês semana que vem, gente, vai até, se vocês estiverem anotando aí, desde o primeiro slide até o 26, tá? Quando a gente pensar daí na linha do tempo, a gente vai encaixar o estágio fenológico da cultura nessa linha do tempo na outra semana, tá? Daí, então, na outra semana, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão estabelecer na linha do tempo, através do estágio fenológico, bem como eu montei nesse slide aqui que não rodou para vocês. Vocês vão fazer para mim para doença, para planta daninha e para pragas que acontecem na tua lavoura, tá? Então, em qual momento, qual é o problema que você pode ter nesse estágio e você vai controlar como, tá? Então, eu quero que vocês mandem para mim isso, mas isso vai ser, vocês vão configurar na semana que vem para mandar no próximo final de semana, tá? E daí, por fim, a gente vai pegar manejo integrado na terceira semana e colheita, que vai ser o assunto da semana que vem. Ficou claro para vocês a divisão do trabalho? Professora, só uma pergunta ali. Então, nessa primeira etapa do timeline, tem que ser daquele modelo lá, que tá as figuras lá? Não, na verdade, assim, Marcelo, o ideal é que vocês fizessem a timeline com mês com 4 semanas, tá? Então, você vai colocar lá o mês de abril com 4 semanas, o mês de maio com 4 semanas, junho com 4 semanas, julho com 4 semanas, e vocês vão fazer a determinação para mim dentro da primeira, da segunda, da terceira, da quarta semana, tá? O que eu quero que vocês coloquem embaixo é, durante aquele período, o que vai estar acontecendo. A professora pode repetir a segunda etapa? A segunda etapa vai ser os manejos fitossanitários de doença, praga e planta daninha.
O primeiro trabalho ele vai até no momento da implantação da cultura, professor, ali onde vai ser dimensionado a população, vai ser dimensionado os tratos culturais ali. Isso. Só que ele envolve o estudo do clima, tá? Na verdade, essa etapa inicial eu quero que vocês consigam pensar em tudo que vocês precisam ter de informação para estabelecer a semeadura, tá? Só que o clima vai interferir nesse momento, crucialmente. Então, eu quero que vocês tenham noção da distribuição de chuvas nesse período, tá? Tá ok, professor, obrigado. Gente, eu quero que vocês percebam o seguinte: vocês conseguem entender o grau de complexidade desse trabalho? É bem elevado, tá? Mas por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque vocês têm que sair dessa disciplina sabendo isso, gente. Não adianta eu ficar montando apresentação para vocês aqui para narrar quais são as pragas da soja, quais são as doenças da soja, quais são as plantas daninhas da soja. A gente tem que saber aonde que elas interferem no processo, qual que é o estágio em que ela não pode acontecer. Se eu tiver um veranico do estágio V3 para V5, o que que acontece? Tá dando para entender? Sim. Tá? Que é a escolha da densidade de plantas. Quantas plantas eu vou ter por metro quadrado? Não é uma escolha aleatória, ela é uma decisão. Então, eu quero saber com base em que você está tomando a decisão, tá? E assim, gente, vocês não vão dizer para mim, olha, eu escolhi 150 mil plantas. Eu quero saber por que você escolheu. Então, não tem nenhuma informação que vocês vão colocar para mim na base de tópico. Tudo vai ser na forma de parágrafo, tá? Professor, a escolha da semente é tal. Essa semente tem ciclo indeterminado. Então, tendo ciclo indeterminado, eu tô tendo essas vantagens e estou correndo esses riscos, tá? Eu sei que ela é resistente à virose. Então, eu escolhi justamente por causa da resistência à virose. Eu sei que ela é resistente a nematóides. A área que eu tenho tem muito nematóide, então eu estou escolhendo ela por causa disso. Eu quero entender, eu quero conseguir medir essa persuasão tua, essa habilidade técnica, tanto em escolher quanto em defender a tua escolha. Outra pergunta, professora, esse material vai ficar disponível, né? Vai, aham. Eu tô desesperada. Hoje veio um técnico da internet aqui em casa e ficou das 2 da tarde até 5 horas mexendo, tá? Então, no que a gente termine essa aula, eu já vou fazer o possível e impossível para mandar isso aqui para vocês. Na Então, pior das hipóteses, eu vou tirar foto e vou mandar, tá? só reforçando, professor, pode ser, como você falou, pode ser em forma de tópicos, né? Não, tem que ser não, eu não vou aceitar nada na forma de tópicos, Marcelo. Tudo é justificado. Não, não, fala assim, por exemplo, lá você tem um tópico ali e você vai justificar ele. Sim, não, eu É quero isso dizer que eu assim, me referi. como tópico, eu não quero que você fale assim, ó, variedade, BRS Ah, 212. Isso para sim, mim é um tópico, tá? Isso eu não quero. Eu quero que você fale para mim, a escolha da semente é pela BRS 212. Por quê? E aí você vai descrever todos os itens que a gente argumentou hoje em aula, entendi. Então, certo? resumo isso, ó, esse trabalho vai ser uma forma totalmente descritiva, né? Descritiva. Totalmente descritiva. Na verdade, ele vai associar o descritivo a uma forma de grafismo, né? Porque quando você vai usar, por exemplo, a timeline, você já vai costurar essa informação dentro da timeline. Vocês podem fazer isso no Excel e colocar no Word, podem colocar, fazer isso em PowerPoint, transformar em figura e trazer para o Word. Então, aí eu vou medir outras habilidades de vocês. Então, como eu falei no início da aula, nesse momento, esse layout que vocês vão montar para o trabalho de vocês, ele também vai ser avaliativo, né? Entendam assim, gente, imagine uma condição de que, sei lá, vocês estão tendo a oportunidade de prestar assistência para uma fazenda de alguém muito importante, uma área que você sempre quis entrar.
e que a forma com que você vai estar sendo avaliado para saber se essa vaga é tua ou não é pelo teu planejamento de safra, tá? Então, eu quero ter ele esmiuçado para eu conseguir mensurar tanto o que você aprendeu em sala quanto o que você está pesquisando sobre o assunto. Perfeito? Beleza. Sim? Ok. Tá? Gente, isso seriam informações que tranquilamente eu levaria para a prova bimestral de vocês, né? Só que eu levaria uma condição de campo e ia ficar questionando vocês sobre certo, sobre errado e sobre tomada de decisão, com base em trabalho científico, por exemplo, tá? Então, o que eu estou propondo para vocês é ser agrônomo de verdade. Então, é vocês buscarem essa informação diante da realidade de vocês e trazer essa informação para mim. E aí que depois eu consiga discutir com vocês essas escolhas, tá? E esse trabalho vai ser enviado por e-mail? Vocês vão mandar para mim por e-mail semanalmente, tá bom? O prazo para essa primeira entrega é domingo à noite, até meia-noite. E assim, gente, isso eu quero frisar com vocês, tá? Desculpe ser repetitiva, mas é que ainda acontece muito. Por exemplo, eu peço um mapa mental durante a aula, eu peço para que vocês enviem assim que a aula acabe. Tem gente que me manda à meia-noite ou depois da meia-noite. Não vale, gente. Me manda no WhatsApp particular e não manda no grupo. Não tem por que fazer isso. Depois eu não acho informação para avaliar, tem que ficar fazendo retificação, tá? Se eu estou pedindo para colocar no grupo, é porque é no grupo que eu vou entrar para fazer a correção desse material e eu dou prazo para vocês entregarem já para conseguir fazer uma conferência bem feita e que eu também consiga organizar o meu tempo, tá? Então, assim, essa primeira etapa eu estou dizendo para vocês, olha, gente, eu só vou aceitar até domingo meia-noite. Se alguém mandar para mim, gente, depois da meia-noite, eu não vou corrigir e esse trabalho, essa primeira etapa do trabalho está perdida. Aí você pode fazer a segunda, pode fazer a terceira, mas a primeira etapa você perdeu, tá? Porque se a gente não se organizar, vai ficar impossível de trabalhar. E pense o quão trabalhoso vai ser para vocês buscarem essa informação, vai ser duplamente trabalhoso para eu corrigir individualmente isso e responder para vocês. Então, vamos se ajudar, porque, como eu falei para vocês, eu quero formar os engenheiros agrônomos mais fodas de Ponta Grossa. Então, para isso, nós vamos ter que trabalhar bastante. Certo, moçada? Professora, desculpa, eu entrei depois na aula e acho que eu perdi os primeiros minutos. Eu não entendi se é individual ou em grupo. É individual. Ah, então tá jóia. Obrigada. E assim, gente, se alguém perdeu alguma parte, daqui a pouquinho, no que eu sair, eu já baixo essa aula, eu faço o upload no YouTube, e aí eu já coloco o link para vocês, vou colocar no Ava e eu posso mandar no grupo também, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E se houver dúvidas e vocês fizerem a pergunta pelo grupo, eu respondo, tá? Respondo assim que eu puder. Confortáveis? Tranquilos não devem estar. Não, não estamos confortáveis. Gente, eu só espero que vocês tenham noção do quão importante é isso, tá? Para a carreira de vocês. E aí depois vocês já ficam com esse modelinho pré-montado que a gente vai fazer a mesma coisa para a cultura do milho no final do semestre, tá? Certo? Quem cala consente, gente. Posso encerrar?
Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui, diante do quadro que nós não temos mais perguntas, tá? E já estou contabilizando que essas horas remanescentes aí, do nosso segundo horário, já está sendo usada para vocês para fazer boa parte dessa pesquisa, tá bom? Tranquilo? E enfatizando, quem puder fazer em cima de uma área real, faça, que você vai crescer muito, tá? E quem não puder, vai fazer em cima de características da cidade onde você mora, tá? Da região aqui, Campos Gerais. Beleza, professor. Beleza? Então, gente, se vocês não têm mais dúvida por hora, eu vou me despedindo aqui da aula remota, tá? E eu fico disponível para qualquer dúvida dentro do grupo do WhatsApp, até às 10, tá bom? Enquanto isso, eu já vou tentando baixar essa aula ou mandar esse material para vocês de outra forma, porque no AVA não coube. Gente, obrigada por tudo. Se eu não falar mais com vocês durante essa semana, que vocês tenham uma Semana Santa bem santa, que apesar de todas essas condições, vocês consigam viver uma Páscoa bem bonita com a família de vocês, e que com certeza vai ser um ano e um momento que vai entrar para a nossa história, né? Sem muitos abraços, sem muita distribuição de chocolate, e acho que mais do que nunca a gente precisa viver esse espírito da ressurreição aí, porque chega de a gente viver essa Sexta-feira Santa tão longa, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e a gente continua se falando via WhatsApp. Eu vou encerrar aqui a gravação